Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor sucessões, vamos dividir esse tema em três blocos, e no primeiro bloco nós vamos conversar sobre os conceitos iniciais: sucessão legítima e testamentária, herança e herdeiros necessários, e também sobre aceitação e renúncia da herança. Então vamos começar pelo básico. Sucessão é basicamente a forma como os bens, direitos e até algumas obrigações de uma pessoa que faleceu passam para outras pessoas, que chamamos de herdeiros. Imagina o seguinte: alguém da sua família muito próximo falece e deixa bens, como uma casa, um carro ou até economias no banco. A maneira como esses bens vão ser transmitidos é a sucessão. E aqui existem dois caminhos principais. O primeiro é a sucessão legítima. Esse é o caminho que a própria lei determina, sabe? Sem precisar de documento algum. A lei define quem deve receber e como deve ser a divisão. Já a sucessão testamentária é quando a própria pessoa deixa registrado, através de um testamento, como quer distribuir os seus bens. Ou seja, a lei abre um caminho automático, mas se a pessoa quiser, ela pode personalizar o destino do que deixa para cada um. Falando em herança, é importante lembrar: a herança é tudo aquilo que a pessoa deixa quando morre, tanto bens quanto direitos e obrigações. E dentro disso temos os chamados herdeiros necessários. Quem são eles? Normalmente são os filhos, o cônjuge e, se não houver filhos, os pais. A lei garante que essas pessoas não fiquem de fora, mesmo que o falecido tenha querido deixar tudo para um amigo ou uma instituição. Faz sentido, não é? É uma forma de proteger a família. Mas receber herança não é algo que você precisa decidir imediatamente. Existem duas opções: aceitar ou renunciar. Aceitar significa que você vai ficar com os bens, mas também com as obrigações que podem existir. Por exemplo, se você herdar uma casa, mas essa casa tiver um financiamento pendente, aceitar a herança significa assumir essa dívida. Já a renúncia é abrir mão da herança, por qualquer motivo. Pode ser que alguém perceba que não tem como arcar com as dívidas, ou simplesmente prefira que os bens sejam distribuídos entre outros familiares. No próximo bloco, a gente vai entrar na parte prática da sucessão: como funciona o inventário, a partilha e a divisão entre herdeiros, além de aprofundar as diferenças entre herança legítima e testamentária. Vai ser bem interessante, e eu vou trazer exemplos para que fique tudo mais claro. Agora que já conversamos sobre os conceitos básicos de sucessão, herança e herdeiros necessários, vamos entender o que acontece na prática quando alguém falece. Vamos falar sobre o inventário e a partilha dos bens. O inventário é o procedimento usado para levantar tudo aquilo que a pessoa deixou. É como se a gente fosse fazer uma lista detalhada de todos os bens, direitos e também das dívidas. Por exemplo, imagina que alguém deixe uma casa, um carro e um pouco de dinheiro na conta. Antes de dividir qualquer coisa, é preciso saber exatamente o que existe e qual é o valor de cada item. Isso garante que a divisão seja justa e organizada. O inventário pode ser feito de duas maneiras. Uma é judicial, quando é necessário recorrer ao juiz. A outra é extrajudicial, feita em cartório, mas só quando todos os herdeiros concordam com a divisão. E olha, essa parte é bem importante, porque evita conflitos e agiliza o processo. Durante o inventário, todos os herdeiros têm o direito de acompanhar e até propor acordos. Por exemplo, duas irmãs vão herdar a casa da mãe. Uma quer ficar com o imóvel e pagar a parte da outra, enquanto a irmã prefere receber o dinheiro. Esse tipo de acordo só é possível porque o inventário organiza tudo e dá segurança para todos. Depois do inventário, chegamos à partilha, que é a divisão efetiva dos bens. É aqui que cada herdeiro recebe aquilo que lhe cabe. E se houver um testamento, a partilha deve respeitar a vontade de quem faleceu, dentro dos limites da lei. Por exemplo, se um pai deixou em testamento que um filho fique com o carro, mesmo que existam outros bens, essa vontade precisa ser cumprida, sem prejudicar a parte dos herdeiros necessários. Falando em herança legítima e testamentária, dá para perceber a diferença na prática. Na legítima, a lei define quem recebe e em qual proporção. Já na testamentária, a pessoa pode direcionar parte de seus bens para quem quiser, incluindo amigos ou instituições, mas sempre respeitando a parte obrigatória dos herdeiros necessários. É como se a lei desse um piso e o testamento permitisse algum ajuste dentro desse limite. Um ponto que sempre vale reforçar é que a herança pode envolver não só bens, mas também dívidas. Por isso, antes de aceitar, o herdeiro precisa avaliar se vale a pena. Por exemplo,
Herdar um imóvel pode parecer ótimo, mas se ele tiver um financiamento alto ou dívidas de condomínio atrasadas, pode acabar sendo mais um peso do que um benefício. No próximo bloco, vamos fechar o tema falando sobre os detalhes finais da partilha, os prazos, obrigações e a forma de encerramento do inventário. Vamos também reforçar algumas dicas práticas para concursos e entender como tudo isso se conecta com situações reais do dia a dia. Chegamos ao último bloco sobre sucessões, parte geral, e aqui a gente vai fechar tudo o que começamos nos blocos anteriores, falando sobre como funciona a partilha, os prazos e as obrigações no inventário. Depois que o inventário é feito e todos os bens e dívidas são levantados, é hora da partilha. É nesse momento que cada herdeiro recebe aquilo que é seu direito. Por exemplo, imagina que um pai deixou 2 imóveis e um carro. Cada filho vai receber sua parte conforme a lei, ou conforme o que foi determinado no testamento. E quando todos concordam, essa divisão pode ser ainda mais tranquila, sem complicações. Outro ponto importante são os prazos legais. Normalmente, o inventário precisa ser aberto até 60 dias depois do falecimento, mas isso pode variar de acordo com o estado. Cumprir esses prazos é essencial para evitar multas e problemas, então fica atento. Durante todo o processo, os herdeiros também têm algumas responsabilidades. Um exemplo é que os bens do falecido podem ter dívidas ou impostos, e é preciso cuidar disso para que a transferência seja feita corretamente. Imagina que a casa herdada tenha IPTU atrasado, ou que seja preciso pagar taxas de cartório. Se não for feito, o bem não passa oficialmente para o herdeiro. E aqui vai uma dica importante para concursos. Muita questão exige que você saiba diferenciar herança legítima e testamentária, reconheça os herdeiros necessários e entenda como funciona a aceitação ou renúncia da herança. Um jeito de fixar é pensar em exemplos do dia a dia, como dividir um apartamento ou um carro entre irmãos. Também é importante lembrar que aceitar a herança significa receber os bens, mas também assumir possíveis dívidas. Por outro lado, renunciar é abrir mão de tudo, passando o direito para os outros herdeiros. Então, é uma decisão que exige cuidado e atenção. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.